dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Cristo, nosso divino mestre e amigo, paz que transcende todo o nosso entendimento, paz que transcende toda dificuldade, possa nos abençoar e envolver o nosso coração, para que ele se torne receptivo às fontes inspiradoras do alto que nunca nos faltam em nenhum momento da jornada, e para que nos sintamos embalados pelo amor, que é a única força efetivamente transformadora da vida, redentora por excelência. E é de certo modo sobre isso que vamos falar na nossa migalha de hoje, no capítulo 3 do livro Migalha, agradecendo a todos que se fazem presentes conosco nesta manhã. O capítulo 3 tem o título Corações. Vamos falar sobre esse santuário oculto, muitas vezes esquecido, para o qual precisamos atentar, pois é onde se dá efetivamente a nossa comunhão com o divino. É onde de fato nos nutrimos e nos fortalecemos para a vida. E a mensagem de Emmanuel nos diz o seguinte: aprendamos a compreender para sermos compreendidos. Se encontrares alguém na estrada que te apareça com capa de inimigo ou com máscara de ofensor, silencia e não condenes. Convençamo-nos de que não existem corações de mármore, e sim corações retalhados de dor. Aprendamos a compreender para sermos compreendidos. A vida é em si mesmo um reflexo daquilo que a ela damos. Jesus mesmo, na feliz síntese, já nos havia dito que com a medida com que medimos, seremos medidos. Por isso, por exemplo, bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando agimos para com alguém com simpatia, estamos predispondo o coração desse alguém também a retornar nos moldes da simpatia, do acolhimento, da generosidade. Quando agimos para com o outro no clima da misericórdia, estamos nos predispondo também a receber a misericórdia do alto, a nos tornarmos mais receptivos à misericórdia que nos chega do alto. Porque quando nos endurecemos excessivamente, quando nos fechamos a qualquer olhar de compaixão ou de misericórdia, no fundo essa será a postura que a nossa própria consciência adotará para conosco mesmo, quando viermos a ser nós os que caímos, os que tropeçamos. Por isso, quando agimos com amorosidade, também estamos criando ao nosso redor uma teia de amorosidade, uma teia de bondade que nos envolve, que nos embala e que nos impulsiona a progredir. Daí a importância de pensarmos o que damos à vida, o que damos ao outro ou aos outros, porque é por isso que realmente somos conhecidos e é isso que haveremos de colher. A vida em si mesma é reflexiva nesse sentido, porque convida o ser a ser o agente construtor, o agente definidor do seu destino, a partir daquilo que tem empenhado em aplicar, em doar, em semear nos seus caminhos. Importante, portanto, nunca esquecermos qual a natureza das sementes que temos lançado no solo da vida e dos corações, pois essa será a natureza da nossa colheita, dos frutos que haveremos de alcançar e os frutos que haveremos de ajuntar e de comer. Se encontrares alguém na estrada que te apareça com capa de inimigo ou com máscara de ofensor, silencie e não condenes. Interessante notar a palavrinha capa, porque toda expressão de sombra do mal em nós não é outra coisa senão uma capa, porque transitória, mais cedo ou mais tarde, no transcurso dos séculos, essa capa, essa máscara, será abandonada. E o amor, o amar, é ter a coragem de olhar para além das capas e ver a essência.
ver em cada em cada pessoa humana, o espírito imortal em jornada, ser infinitamente amado por Deus, assim como o próprio Criador nos ama, e investir nisso, investir nessa condição de eternidade, investir na imortalidade e naquilo que há de perdurar. Essa é a proposta do amor, essa é a proposta de amar que Jesus nos ensinou. Não nos permitamos odiar. Claro, atitudes, posturas exigirão de nós análise, critério, bom senso, questionamento. Agora, a pessoa humana em si, o espírito, esse demanda de nós apenas amor e compaixão, o investimento naquilo que haverá de perdurar, porque as capas e as máscaras de sombra um dia vão ficar gastas, relegadas ao passado, quando todos nós soubermos avançar à eternidade e à luz que nos espera. Então, diante de cada pessoa humana, não nos permitamos odiar. Que possamos sim conversar, analisar, amparar, mas ao Espírito imortal nos cabe apenas doar amor que possa fazer-se nele água viva, a sustentar, a nutrir e alimentar a árvore das virtudes que todos estamos construindo e que um dia, enfim, haverá de florescer e de frutificar. Convençamos-nos, conclui Emmanuel, de que não existem corações de mármore, e sim corações retalhados de dor. Convençamos-nos de que não há dureza, fortaleza que durem para sempre, nesse sentido de endurecimento, nessa casca do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Muitas vezes são esses mecanismos de fuga ou de proteção de um coração que se prendeu nas suas próprias teias de ilusão, de dor. Por isso a nós outros não nos cabe o papel de juízes, de julgar a pessoa em si, porque não conseguimos penetrar em toda a dimensão das causas, das circunstâncias que o levaram àquela circunstância. À pessoa, ao espírito, nos cabe, como filhos do Criador e irmãos de todas as criaturas, ampará-los com amor, com compaixão, com misericórdia, que seria o que desejaríamos se fôssemos nós os presos na própria cadeia de nossas ilusões e de nossas dores. E que saibamos entender que essa força, a do amor, essa sim é capaz de vencer toda e qualquer casca de endurecimento, toda e qualquer casca causada aí pela dor daquele que sofre e que ataca e que fere muitas vezes por não saber lidar com aquilo que tem cultivado internamente. Aprendamos com Cristo a olhar além, a investir, enfim, na misericórdia, naquilo que há de edificar e transformar os corações. Claro que, numa vivência em sociedade, partilhando caminhos, precisamos ponderar, analisar atitudes e posturas que deverão ser estimuladas, incentivadas e aquelas outras que não. Mas não nos deixemos jamais enceguecer, não deixemos jamais de ver em cada criatura um irmão, partilhando conosco da jornada eterna e pedindo a cada um de nós em silêncio uma mão estendida, um medicamento que o possa balsamizar, o amor, enfim, que o possa matar a sede do coração. Sigamos, meus amigos, confiantes, serenos, fazendo a nossa parte com Jesus, investindo nos corações, investindo no nosso coração, enriquecendo de luz, de paz e de bênçãos, com que poderemos enriquecer também a vida ao nosso redor e auxiliar aos outros corações que por vezes permanecem ainda endurecidos, cativos às suas próprias teias de dores e desilusões. E avancemos com Jesus, o grande, o divino médico das almas, e com o Evangelho, aquele que é de fato a cura efetiva para as nossas dores e a solução definitiva para as nossas sombras e para as nossas dificuldades. Gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco nesses breves minutinhos, desejá-los a todos um ótimo dia, com muita paz no coração e com muita disposição para trabalharmos, investirmos no bem, na luz e mantermos bem acesa e bem elevada a chama da fé e a chama da esperança. Que possamos ser
como eram os primeiros discípulos, como, por exemplo, Ananias, aqueles que, ao chamado do Senhor, respondem apenas: eis-me aqui para aquilo que precisar, Jesus. Um grande abraço a todos, a Michele, ao Alain, a Isabel, a Fá Mendonça, a todo mundo, a Josi aqui no Face, a Lisa Martini, ao Cícero, a Denise. Muito obrigado mais uma vez pela presença, por esse momento de partilha, e que o Cristo abençoe a todos. Fiquem com Deus.